Boa noite. Bom, na aula de hoje, eu vou estar passando para vocês o desenvolvimento do trabalho do projeto da N3, tá? Então, os 30% da nota N3 vão ser compreendidos no desenvolvimento de um projeto arquitetônico completo dessa planta que eu estou disponibilizando para vocês. Essa planta é de uma edificação aí de 3 quartos, né? Sala e cozinha conjugada, uma varanda na frente, uma lavanderia ao fundo e um único banheiro. Então, através dessa planta, com essas medidas, vocês irão realizar a criação desse projeto arquitetônico, tá? Em cima dessa planta baixa. Então, o desenvolvimento de fachada, de cortes, de planta de cobertura, implantação, vocês todos desenvolverão a partir dessa planta, tá? Então, na aula de hoje, eu vou disponibilizar esse tempo para vocês já iniciarem esse projeto, e nas próximas aulas, nós vamos trabalhar com a parte de configuração de impressão e organização de prancha, tá? Esse projeto, as aberturas, elas não estão dimensionadas, tá? Então, vai ficar para que vocês desenvolvam esse desenvolvimento aqui, esse cálculo, né, de dimensionamento aqui das aberturas que nós temos aí nos ambientes. Então, vocês deverão pegar essa planta e desenvolver, criar um projeto arquitetônico em cima dessa planta, beleza? Bom, esse projeto ele deverá ser entregue até o dia 1º de julho, tá? Até as 22 horas. E aí, lá no portal, já está descrito todos os itens que tem que compreender esse projeto. Então, desde planta baixa, né, aqui a planta baixa já está feita, mas vocês deverão redesenhar ela, colocar as dimensões, né, dos elementos necessários, representar as linhas de corte conforme a criação de vocês, tá? As linhas de corte, relembrando que elas dependem da quantidade de detalhes. Então, no mínimo, tem que ser 2 cortes, mas conforme a quantidade de detalhes que tiver essa casa, ela vai apresentar 2 ou mais cortes, beleza? Planta de cobertura, planta de fachada e planta de implantação. Para a planta de implantação, eu vou disponibilizar lá no portal para vocês esse mapa, tá? Esse mapa, eu estou considerando que o lote ele se encontra na rua Alípio Ferreira e é o lote 11, tá? Então, esse lote, ele tem essas dimensões, tá, pessoal, descritas. Ele é um lote, ele não é quadradinho, ele é mais um formato de trapézio, né? Ele tem a largura descrita aqui. Então, assim, essa largura aqui em linha reta, ela vale 15 metros, tá, pessoal? E aí, essa inclinadinha tem essa dimensão. E do outro lado aqui, a gente tem as outras dimensões, tá? Ele tá um terreno um pouquinho irregular, mas a frente dele, ela é regular, tá? 15 metros aqui e essa distância e essas medidas laterais. Então, vocês adotarão esse lote para desenvolver a planta de implantação, tá? A locação dessa casa dentro desse terreno vai ficar a critério de vocês. Se vai ficar na divisa ou vai ficar no meio do terreno, isso fica a critério de vocês, ok? Aqui ela se encontra a Rosa dos Ventos, né? Para vocês terem como base a localização, né? Que vai ficar esse projeto. Então, vocês irão adotar essa posição da Rosa dos Ventos para locar certinho a posição do lote 11, que é o lote que vocês irão desenvolver o projeto de vocês. Beleza? Relembrando, né? Esse projeto ele deve ser feito de forma individual, né? A criação é individual. Arquivos plagiados, eles receberão nota 0, tá? Então, aqui, pessoal, não existe projeto igual, tá? Não existe projeto igual. Por quê? Porque cada projeto tem a sua criação. Cada pessoa vai criar de uma forma diferente. Então, é impossível, né, entre todos vocês, haver uma criação igual desse projeto, tá bom? Então, esse vai ser o projeto N3, que vocês terão até dia 1º de julho para poder entregar. Então, temos aí praticamente um mês de desenvolvimento, tá? Na semana que vem, nós não teremos aula, né? Porque é feriado. E na próxima semana será a semana de engenharia. Então, posteriormente, né, nós teremos a nossa última aula, que será a parte de configuração e prancha, né? Configuração das layers, né? Para o processo de impressão e a configuração da prancha, tá? Vocês podem até perceber por esse projeto, ó, que a gente tem linhas mais finas, linhas mais grossas, né? Então, as linhas que mais aparecem, no caso, são as paredes, que é aquelas que têm que ficar mais nítidas. Os outros elementos, eles têm espessuras menores. Então, eu vou explicar isso para vocês na nossa última aula e também como organizar na prancha, tá, pessoal?
Esse projeto, eu liberei lá no portal para vocês, o modelinho do carimbo, tá? Então, esse carimbo, que é padrão para a gente adotar na prefeitura, eu já disponibilizei o modelo lá para vocês. Depois eu disponibilizo também o formato em DWG, tá? Já que a gente vai ter mais uma aula ainda, então eu disponibilizo esse arquivo nesse formato DWG para vocês poderem estar desenvolvendo. Todas as considerações em relação ao desenvolvimento do projeto, vocês irão considerar como se fossem características para Sinop, tá? E vocês deverão adotar uma calçada de 5 metros, tá? Então, ali na planta de locação dos terrenos, ele não especifica calçada, mas eu já deixei descrito lá para vocês que vocês deverão adotar uma calçada de 5 metros, beleza? Então, aqui tá todas as condições, né? Deve ser desenvolvido de forma individual, os arquivos plagiados receberão nota 0, as aberturas, né, no caso as janelas, deverão ser dimensionadas, e vocês irão considerar aquele terreno que eu mostrei para vocês, que é o lote 11, na rua Alípio Ferreira, e considerar uma calçada de 5 metros. Os itens que deverão compreender esse projeto: planta baixa, layout, cobertura, fachada, cortes, conforme a quantidade necessária, tá? Planta de implantação, e além disso, todos os itens eles deverão estar organizados na prancha, conforme as escalas que foram citadas anteriormente, tá? E utilizando o carimbo padrão para Sinop. Então, eu deixei aqui o modelo da planta, né, em formato PDF, para vocês desenharem ela, o modelo do carimbo padrão da prefeitura e o arquivo de localização do terreno, beleza? E esse vai ser o projeto N3 que vocês deverão desenvolver e entregar até a data de 1º/7, tá, pessoal? Então, para a aula de hoje, já deixo aí para vocês iniciarem o desenvolvimento dessa planta, tá? E aí, na nossa última aula, eu vou explicar a parte de organização de layers e prancha para o projeto final, beleza? Então, do mais seria isso, e tenham todos uma boa noite.